Marcão, a Team Brasil, a gente sabe que, CNPJ da Team Brasil é comércio de produtos náuticos. Daqui a pouco a gente vai falar mais de competições, mais de viagens, algumas histórias bacanas que eu sei que você tem. Mas você começou a competir e aí foi crescendo, teve alguns títulos e tal. Em que momento que você começou a vender? Em que momento que você pegou o pulo do gato e falou bem assim, não, calma aí, eu me divirto aqui, eu sou um bom competidor aqui, mas eu também acho que eu posso ser um bom vendedor, eu também acho que eu posso vender esse negócio aqui. Em que momento que você sentiu isso? Então, isso foi lá pelo meio dos anos 80. Porque eu sem querer, eu já fazia comércio, né? Porque eu comprava uma prancha e usava ela, alguém perguntava, onde eu compro? Quer comprar a minha? Compro, vendia e comprava outra, enfim, sem querer fazia um comércio. Canetinha na barra da orelha. Canetinha aqui, papelzinho, né? Só que realmente a coisa começou, existia uma loja que chamava-se Wind Sport. Ela ficava na Avenida Miruna, atrás do shopping Ibirapuera. O dono dela chama-se Guna, que tem... Guna tá lá no lado de lá, lá na Ilha Bela. Que tem marina fantástica na Ilha Bela. E eu comecei a trabalhar com o Guna nessa época. Eu já estava na faculdade, início da faculdade. Ele me convidou para ir trabalhar lá, tal, e acabei virando gerente dele lá. E fazia faculdade à noite e tal. E foi aí que eu entendi que eu também podia ser um comerciante a princípio eu imaginei de windsurf, que foi onde a base da Team Brasil é o comércio de windsurf, né? E hoje a gente comercializa outras coisas porque o comércio do windsurf diminuiu, outros comércios apareceram, né? Outros mercados também, apareceram, né? Teve uma evolução, né? Mas foi assim que tudo nasceu, trabalhando com ele. Ele gostava muito de regata também, então era mais um motivo para ir com ele em tudo que era regata. E aí o salário era pouco, mas pelo menos viajava bastante. Viajava bastante. E Marcão, começou a competir e foi um bom competidor, né? Teve alguns títulos aí, né? Isso. Eu fui campeão paulista, campeão brasileiro, nas classes raceboard. É isso. Slalom? Competiu slalom? Slalom tinha boas classificações, mas nunca cheguei a ser campeão paulista nem brasileiro de slalom. Mas sempre gostei, fui dos primeiros a velejar de slalom, pelo menos em São Paulo. Eu trouxe nossa, nem lembro quantos anos faz isso, mas eu trouxe para São Paulo uma prancha que era feita no Rio Ageribá. E comecei a vender a Geribás aqui, comecei a velejar com elas direto aqui, aí começou os campeonatos a acontecerem. Nesse ínterim a gente trouxe também uma Mistral que chamava-se, uma prancha Mistral que chamava-se Diamond Head, com fundo quadriconcave. Aí o meu amigo Topo fez as pranchas La Torche, as pranchas La Torche de slalom, fundo quadricôncavo, era muito legal. La Torche TZ, alguém deve ter uma em casa ainda. E daí o esporte começou a ganhar força, né, no estado de São Paulo e no resto do Brasil. Ô Marcão, aqui é onde a gente está, no Porto Grande, e eu sei disso porque eu converso bastante com o Marcão. Quando a gente foi montar a base aqui, que a gente começou a estudar a localização, da onde ia ser a base no hotel, tudo, o Marcão foi me falando, aqui já teve algumas competições, talvez essa época um pouquinho mais para frente, mas algumas competições fortes aqui no Porto Grande, né? O Porto Grande, durante a década entre 1980 e 1993, 4, 5 talvez, muitas competições foram feitas aqui, competições assim de grande monta, sul-americano. Hollywood nunca teve aqui. Hollywood nunca teve aqui, os campeonatos paulistas, todos eram feitos aqui. E tinham vários torneios, eu já nem lembro mais, tinha Taça Team Brasil, que eram algumas etapas durante o ano. Tem algumas fotos memoráveis. Alucinantes, com a organização do Paulinho Moreira Lima, que sempre fez tudo muito caprichado, apaixonado. Parceiro da Team Brasil até hoje. Apaixonado. Tem um irmão que tem o site... Mor Lima. Quem quiser ver grandes filmes no Instagram, né? No Instagram ou no YouTube também. No YouTube, Mor Lima. Paulinho tinha um grande capricho, adorava fazer isso, enfim, foi o grande organizador
durante uns 15 anos dos campeonatos de windsurf no estado de São Paulo. E Marcão, vamos voltar lá para as competições. No decorrer desses anos aí também surgiu o tal do Gastrateam, né? Gastrateam. O que foi o Gastrateam? Explica pra gente. Gastrateam. A veleria Gastra no Brasil não era muito conhecida, mas eu conhecia já ela, o produto dela e a fama dela internacionalmente. Contatei a Gastra e acabei virando o representante, distribuidor deles. Como na época eu estava muito enfronhado nas competições, resolvi montar um time onde o centro das atenções seria a Gastra, né? E os equipamentos da Gastra. E esse time a gente se aplicou muito, que era uma época que eu estava assíduo nas competições, então a gente treinava muito. Tava afiado. Afiado. A gente treinava muito e a gente começou a ganhar tudo que tinha no Brasil e até fora do Brasil. Porque a gente Marcão, Pernilongo. Então, Marcão, Pernilongo, Dario Maluf, Pernilongo chama Felipe Nicleves, que chama-se, né? Dario Maluf, Marco Long, não. Mauro não? É sobrinho do Mauro. Tá. Sobrinho do Mauro. Filho da irmã do Mauro. O Marco Long, Luiz Pascoal. Eu vou esquecer de alguns, porque eram 11. Mas a gente pode fazer uma reunião com essa moçada, deve ter histórias sensacionais. Aliás, sempre tem, né? Essas equipes sempre tem. O problema de fazer essas reuniões é que sempre um acaba denunciando o outro, aí tá todo mundo casado, sempre traz um probleminha aí. E tinha o Mário Pita. Meu Deus, eu não vou lembrar de todo mundo, aqui éramos 11. Corri o Brasil inteiro, Marcão. Corri o Brasil inteiro. De início eu comecei com essa moçada. Eu fazia umas clínicas com eles, a gente ia para Araruama, na casa que a gente alugava, a casa de um amigo chamado Márcio, chama-se. Saía sexta-feira à noite de São Paulo. Saía sexta-noite de São Paulo. Dormia na estrada. Dormia lá, já dormia lá. E lá o que a gente fazia? A gente cadastrava todos os equipamentos, quilhas, mastros, velas, pranchas, tudo que todo mundo tinha. E em cima do peso, da estatura de cada uma, a gente começou a determinar o que cada um usava. Então a gente estudava o vento. Em relação àquele vento, a gente fazia um magrinho sair com a quilha tal, prancha tal, vela tal, o mais pesado sair com outro equipamento. E o que a gente conseguiu fazer num espaço de um ano? A gente conseguiu fazer uma planilha onde a gente sabia que cada um dos velejadores, em tal quantidade de vento, tinha que usar a vela tal, com a quilha tal, com a prancha tal, com a retranca tal. Então a gente tinha isso tudo planilhado. Então, e como que vocês levavam tudo isso, Marcão, para uma competição? Rapaz, era complicado. Porque eu imagino, era um grupo de talvez 10 velejadores, que seja uma viagem com 5 velejadores, aí cada um leve 2 equipamentos. A gente está falando de 10 velas, a gente está falando de 10 pranchas, a gente está falando de 10, mano, meu Deus. A quantidade era absurda, tanto que muitas vezes a gente fazia força para não viajar todo mundo junto. Então viajava 2, 3, no outro avião ia mais 2, 3, porque senão não iam deixar a gente entrar. Era muito, Brasil muito, inteiro. Era muito equipamento, muito. E nisso, óbvio, eu acabava vendendo também coisa, né? Porque tem o lance do comerciante no meio dessa história aí. Mas nessa época já existia o comércio de produtos náuticos. Já existia a Team Brasil. A Team Brasil, o comércio de produtos náuticos. Que maluco, né? E então eu sei que o que aconteceu, a evolução foi muito grande desses velejadores, porque eles, na verdade, tinham equipamento, sabiam o que usar e em que hora usar. E isso fez com que a gente se tornasse um time muito forte, André. Então a gente tinha velejadores, o Pernilongo, o nome já diz, né? O cara parecia um palito de dente. Até hoje ele parece um palito de dente. Até hoje, ele só cresceu um pouquinho mais. Mas em vento fraco, o Pernilongo era imbatível. Então a gente tinha velejadores especializados em cada faixa de vento. Então o Gastrateam estava sempre no pódio. Estava sempre no pódio. Quando não fazia, de 1 ao 5º, né? Então a gente era convidado para todos os campeonatos nacionais, os campeonatos sul-americanos, né? Todos os campeonatos nacionais da Sul-América, então o campeonato... O Gastrateam em que época, mais ou menos? Gastrateam, ai, André, hoje eu tô ficando essas datas se complicam, né? De 80 e poucos... Corria 80... o Hollywood? Já existia ainda? Não, já tinha acabado. Certo. O Gastrateam foi dos anos 80, acho que de 80... Não, o Gastrateam é mais anos 90. O Gastrateam é anos 90, quando eu trouxe a Gastra. É anos 90. Finalzinho de 80, início dos anos 90, até o final dos anos 90.
E a gente varreu tudo, né? A gente ganhava tudo, ganhava campeonato, todos os campeonatos, todos os países, ganhava tudo. Ali nos anos de 2010, 2012 talvez, a Team Brasil teve a equipe de velejadores de Big One Design, né? Eu me lembro que você sempre falava que isso te lembrava um pouco do Gastra Team. Teve um pouco do Gastra Team ali naquela galerinha? Teve. Ali tinha um diferencial, né? Como o equipamento era igual para todos, equipamento igual para todo mundo, não tinha essa de ficar... Não tinha planilha, né? Não tinha parte da planilha. Não precisava a parte da planilha, porque você não precisava planilhar equipamento para o que cada um vai usar. Mas tinha o empenho de cada um, a vontade de cada um. E eles acabaram criando ali uma família, né? Tanto que a maior parte deles são amigos até hoje. Se encontram até hoje. Até hoje, né? Aliás, o segundo entrevistado do canal Team Brasil é o Gabriel, que começou a velejar com 12 anos, talvez, ele vai explicar melhor, na Team Brasil, e tá aí até hoje velejando. Hoje veleja de kite também, tá fazendo medicina na Argentina. Ele vai explicar tudo pra vocês na segunda entrevista aqui deste programa que não tem nem nome, né? Já falaram em Gordinho Talk Show, mas enfim. Gordinho Talk Show é bom, hein, André? Coloca no comentário aí o eventual nome pra esse programa.